Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui em mais um episódio do Way Talks, um videocast e podcast produzido pela Way Carbon. Hoje para falar de um tema novo, não tão novo, que ficou novo, eu já nem sei mais como é que é. Vamos falar de dupla materialidade ou materialidade financeira. Que uma confusão que a turma está fazendo com isso. Tentar desmistificar um pouquinho esse tema. E para isso aqui trouxe dois grandes amigos, João Bueno. Prazer pelo convite, Lauro. Obrigado. E Alexandre, que eu não vou conseguir chamar de Alexandre, vai ficar a ler durante a transmissão. Olá, pessoal. Obrigado, Lauro, pelo convite. Então vamos lá. Eu nem sei por onde começar esse negócio todo, gente. Assim, criaram um caos com esse negócio e vão tentar... Vamos lá. Por que todo mundo está falando de dupla materialidade? Né? Por que agora? Olha, eu acho assim, né? A dupla materialidade, como você falou, não é um tema muito novo. É um tema que já existe aí há algum tempo, né? Na construção dos reportes de sustentabilidade. Mas recentemente, agora esse ano, em 2024, a EFRAG lançou, a EFRAG, que é uma instituição ali da União Europeia, né? que está desenhando as regras para a construção da dupla materialidade. E lançou agora, em 2024, as diretrizes para as empresas elaborarem as suas duplas materialidades. Então, assim, por ser algo recentemente lançado, acho que esse tema voltou a ficar em voga e, enfim, acaba trazendo muito debate aí sobre como fazer, como que as empresas vão entrar nessa dinâmica de fazer os seus estudos de dupla materialidade. É uma sopa de letrinha que tem para variar, né? processo, Sustentabilidade é uma coisa linda. EFRAG, CSRD, ESRS, mas só complementando o que o João falou, a EFRAG, que é o corpo diretivo, né, o braço ali da União Europeia para a implementação das diretivas de reporte de sustentabilidade, está chegando aí com a pressão regulatória. Então, está tão em voga porque tem que ter compliance regulatório. E a base, né, do CSRD é a dupla materialidade. Então, sem dupla materialidade, as empresas não vão saber o que reportar. Além disso, tem a questão da pressão dos investidores, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem visto aí um movimento para ter informações que sejam informações de qualidade. A gente tem muita informação hoje, mas nem sempre essas informações são as informações que dão aos investidores o poder de tomar a decisão mais assertiva, gerenciar risco e oportunidade relacionada ao seu portfólio. Então, os investidores só têm feito muita pressão para a gente ter aí uma convergência de reporte. E tem também os outros investidores, consumidores, comunidades, que querem saber muito mais do que as empresas estão fazendo ali, impactando os recursos e a sociedade. Tá fácil de entender, né, esse negócio todo, assim. Materialidade é um conceito contábil. É tudo que pode, de alguma maneira, impactar um negócio. Né? É assim que é construída as principais normas de contabilidade. E aí eu queria entender um pouco de vocês, assim, qual que é a diferença entre uma materialidade, que é uma coisa que as empresas já vinham fazendo, antes sendo chamada de matriz de materialidade, né? Aí volta agora, aí depois virou materialidade só, simplificamos. Agora é dupla materialidade, aí vira um caos de novo. Qual que é a diferença entre essas coisas todas? Eu acho que, assim, para trazer a visão da materialidade, eu gosto de fazer uma retomada histórica exatamente sobre esse conceito que você trouxe, né? É um tema que vem da contabilidade, né, para identificar os temas mais relevantes para a empresa. E dentro do contexto de sustentabilidade, a materialidade foi muito utilizada para você identificar os temas ambientais, sociais, de governança que são mais relevantes para a atuação daquela companhia. Mas, né, ao longo aí desse conceito de materialidade, ele inicialmente era muito utilizado como uma captura, uma escuta da percepção dos stakeholders. Que era um caos, né? Exatamente. Nossa Senhora. Você tinha ali uma construção de uma perspectiva dos temas mais relevantes do ponto de vista daqueles stakeholders mais importantes também para a empresa. E aí, em 2021, a GRI lança a sua diretriz sobre dupla materialidade, mas que escuta, né, os seus stakeholders, mas traz um ponto de vista sobre quais são os impactos da empresa na sociedade e no meio ambiente.
Então, é um amadurecimento desse conceito da materialidade, mas que ainda não respondia à principal pergunta que as empresas faziam, né? Que é o que esse tema representa financeiramente para mim, né? Como empresa, o que eu preciso considerar, por que eu preciso considerar esse tema, como que ele representa Que é a custos. pergunta que o mercado financeiro fazia, né? Exatamente. Tipo, o que isso vai impactar o seu balanço? Exatamente. Como que isso influencia na geração de receita, como que isso influencia no meu fluxo de caixa. Então, agora, com essa perspectiva da dupla materialidade, trazendo o conceito financeiro, as empresas começam a ter essas respostas. Então, a dupla materialidade, conforme a EFRAG traz, né, nas suas diretrizes aí de 2024, olha para a perspectiva do impacto, que isso historicamente vem aí desse conceito da GRI, mas substitui a perspectiva de escuta, de percepção dos stakeholders por uma perspectiva financeira. Então, para responder exatamente essa pergunta, né, são duas perguntas no caso. Como que eu, empresa, impacto a sociedade e o meio ambiente, e como que esse ambiente em que eu estou inserido representa aí riscos e oportunidades financeiros para a minha atuação. Uma abordagem mais holística, né? E mais fidedigna à realidade das empresas. E mais complexa. Muito mais complexa. Muito mais complexa. São conceitos muito diferentes, né? Você olhava a materialidade por si só, né, que vinha muito só da escuta dos stakeholders. Eu comentei que era um caos, porque quantos questionários a gente não mandava para as empresas. Aí era aquela coisa, né? Você não tinha necessariamente um relacionamento próximo daquele stakeholder, ele recebia um e-mail na caixa de e-mail dele ali, por favor, participe desse processo que dura 15 minutos, aí você tem que, com o seu conhecimento, que talvez nem seja tão profundo, dizer se era relevante ou não na sua perspectiva. Eu diria que era muito superficial fazer Sim. uma análise dessa, né? Tanto que a gente, às vezes, até tinha que dar uma olhada e falar assim, poxa, não tem como uma empresa de cimento não olhar o tema da mudança do clima como sendo material, né? A gente, às vezes, tinha até que dar uma marretada no resultado para fazer isso voltar. E aí, agora, esse conceito mais novo, ele traz aí muito mais complexidade para o processo. Mas, assim, como é que a gente aborda esses conceitos? Principalmente o mais novo, né, de dupla materialidade. É um ponto interessante esse que você trouxe, e vamos trazer aqui algumas evidências. A própria EFRAG, ela soltou uma pesquisa preliminar que foi feita recentemente. Fez uma amostra até pequena, mas eram 28 empresas, mas eram grandes empresas na União Europeia, para ver qual que é o estado da arte da implementação ali do CSRD, mas a dupla materialidade foi um dos pilares olhados. E essa questão da subjetividade, ela ficava muito marcante no processo anterior, porque você tinha percepções, né, coletadas ali. E um dado evidenciado nessa pesquisa é que as empresas estão saindo da subjetividade para a evidência dos dados para elaborar ali a sua dupla materialidade e ter seus temas materiais. Então, esse é um ganho em relação ao processo anterior. Sim, é um ponto bem interessante, assim, que, né, a gente também na construção da metodologia da Way Carbon, né, de dupla materialidade, a gente trabalha muito a base de evidência, né? Você conseguir evidências e fatos que comprovem que aquele impacto, ou que aquele tema, ou que aquele risco, ele de fato tem uma materialidade para a empresa, não só com base na percepção de um ou outro stakeholder, né? Mas com base em fatos reais, em casos da própria empresa ou em casos do setor. A partir disso, você consegue ter um pouco mais de materialidade para dizer que, de fato, aquele impacto ou, de fato, aquele risco ou aquela oportunidade é aplicável para, aí sim, você começar a avaliar esse impacto, esse risco, essa oportunidade. A gente tem experiência, assim, já fizemos algumas, tem sido uma experiência extremamente rica quando a gente mergulha na empresa e faz esse trabalho todo da dupla materialidade. Extremamente desafiador também, assim. A gente tem que mergulhar em outro nível dentro da organização para poder fazer. E aí a pergunta assim, primeiro, né, o que as empresas ganham fazendo uma dupla materialidade? Na perspectiva de vocês, depois do que a gente já viveu com algumas empresas. Olha,
Quer responder, Ale? Eu acho que um dos primeiros pontos que talvez é o que sai assim nas nossas análises é a propriedade que a empresa passa a ter em relação aos riscos, às oportunidades, aos temas. Então, com essa quantidade de informação, né, que tem evidência, que tem lastro, isso replica na governança. Então, ela consegue estruturar melhor a sua governança. Ela consegue direcionar melhor os processos e os controles internos. Então, no final das contas, a gente está falando de resiliência do negócio, né? Eu gosto muito de dizer assim que, né, na minha visão, a dupla materialidade ela representa assim uma ferramenta do que há de mais, né, de vanguarda assim quando a gente fala de metodologia de análise para temas de sustentabilidade, ESG. É uma ferramenta muito poderosa para a empresa entender, de fato, a relevância de aspectos ambientais, sociais, de governança, até mesmo para a construção de uma estratégia corporativa que integre esses aspectos, de fato, no negócio, né? Então ficava solto, né? Exato. Mas como é que você vai aterrissar o tema dentro da área financeira, que não entendia bem a correlação? Então, eu vejo que ela tem essa possibilidade de... como a Ale falou, né, de ganhar propriedade sobre esses temas, entender como ela impacta, né, como ela contribui para algumas questões sociais e ambientais e da mesma forma como ela é influenciada por esses riscos e oportunidades que essa agenda representa. Então, eu vejo que é uma ferramenta assim, muito rica para empresas que querem estar na vanguarda dessa agenda de ESG. Eu acho que tem dois pontos também que são legais de ressaltar em termos de ganho para a empresa. O primeiro é a questão de... A gente escuta muito as empresas falando, mas eu tenho que fazer mais um reporte. Quantos reportes eu vou ter que fazer para atender isso? Então, a dupla materialidade, ela justamente vem juntar isso, porque você vai ter no mesmo processo material, financeiro e impacto. Né? Então, você está ali direcionando recursos para aqueles pontos que são mais relevantes para você. E o outro ponto que, obviamente, é o grande ponto dentro da agenda, do desenvolvimento da agenda ESG, que é acesso a capital com custo mais baixo. Porque quando você consegue passar para o seu investidor ou para uma instituição financeira seu olhar acurado sobre riscos e oportunidades, né, o olhar de maturidade que o investidor tem em cima de você é outro. Então, você passa mais robustez. Eu costumo dizer que, assim, se você não está mostrando o que você faz ou qual é o seu risco, alguém está precificando esse negócio para você. Eu acho que é super importante as empresas começarem a internalizar essa questão toda, porque é isso, assim, os bancos não estão parados, né? A gente já tem aí as regulações que a gente já falou aqui em outros episódios de Bacen, CVM, SUSEP. O setor financeiro está precificando. Então, se você não estiver falando, alguém está colocando o teu risco lá em cima. É melhor que você fale. É melhor. Eu queria puxar um gancho no que você falou sobre reporte. A sopa de letrinhas da sustentabilidade no reporte, para cada ano, só fica mais confuso, né? É GRI, não, tem SASB, aí tem relato integrado, CDSP, CDP... E FRS. E aí dá pra gente ficar aqui, acho que, sei lá, uns 15 minutos só falando de acrônimos que existem na sustentabilidade e são complexos. Né? Não é uma coisa simples. A gente já falou um episódio de interoperabilidade. Yes, consegui falar. Que é isso, né? Como é que essas coisas se convergem no final das contas. Eu queria explorar um pouco com vocês o seguinte. Beleza, temos aí a dupla materialidade. Isso atende a que padrão? Né? Aqui questão, o Ale comentou um pouquinho, mas assim, acho que é importante as pessoas entenderem que tem um papel muito fundamental de você desenhar uma dupla materialidade, que é atender determinados padrões. E aí, quais são? Sim, legal, vamos lá. Acho que assim, podemos começar pela GRI, que é o padrão, acho que mais comum de reporte de sustentabilidade. E para o reporte da GRI, a dupla materialidade atende no quesito de você identificar os seus impactos e no quesito de você escutar aos seus stakeholders. Então, a dupla materialidade tem essa perspectiva de identificar o impacto e avaliar esse impacto e escutar os stakeholders para também capturar a percepção deles, por mais que ela não seja fundamental para a construção da materialidade, mas você tem um processo de escuta aos stakeholders. Então, para a GRI, a dupla materialidade dá o check. Quando a gente olha para a IFRS, que agora está puxando a materialidade financeira,
A dupla materialidade também dá esse check, porque aí você olha para essa dimensão de como os riscos e oportunidades representam um impacto financeiro para a empresa. Então, seria mais um check aí Só também. lembrar também que IFRS vai se tornar obrigatório para as empresas listadas aqui no Brasil. Exatamente. E em outras jurisdições, né? Chile já está andando com isso, Colômbia também, vários outros lugares olhando a IFRS. Então, assim, a importância da dupla materialidade para atender um requisito que agora é regulatório. E você poderia até falar assim, mas você tem o SASB também, que já traz uma materialidade financeira. Porém, né, a materialidade financeira do SASB, ela é uma materialidade setorial. Então, um outro conceito da materialidade é você trazer o contexto da empresa para essa análise. Essa né? visão, né? Exatamente. Reduzir subjetividade. Reduz a subjetividade e você traz a aplicabilidade para o contexto daquela organização. Então, uma empresa do setor de construção aqui no Brasil vai ter temas materiais similares a uma empresa do setor da construção também na Colômbia, mas vão ter temas materiais diferentes, específicos ao contexto de atuação daquela empresa. Então, a dupla materialidade ela serve também para você aprofundar um pouco mais os temas materiais que a própria SASB traz ali como uma recomendação inicial, né? Esse é um ganho, um ganho potencial muito grande que, né, a EFRAG vai trazer aqui para o reporte, que é a comparabilidade das informações e dos dados. Não à toa a gente tem visto aí várias publicações da tal da interoperabilidade. GRI já soltou uma com a EFRAG, a SASB, o IFRS já soltou um manual de interoperabilidade, ou seja, está tudo convergindo, né, para ter a dupla materialidade como a base para definir temas materiais e temas que são materialmente de informação relevante para os investidores. Acho que é importante a gente só desmistificar. Então, são duas duplas materialidades diferentes, uma que traz a GRI e uma que traz a EFRAG. São conceitos diferentes. Exato. Porque e as empresas que estão ouvindo aí precisam entender que a concepção e a execução desse tipo de trabalho é muito diferente. Eu queria também explorar um pouquinho com vocês, assim, quando a gente faz a dupla materialidade, né, seguindo essa metodologia que a gente olhou muito para a EFRAG e ficou semanas debruçadas em cima, o que a gente olha que é muito diferente do que se olha quando se olha essa parte do GRI? Acho que tem um ponto assim que é bem diferente, é exatamente o peso da consulta aos stakeholders, né? Quando a gente está olhando para a dupla materialidade da GRI, a consulta aos stakeholders é uma dimensão fundamental para você identificar esses temas. Quando a gente olha da perspectiva da EFRAG, a consulta aos stakeholders ela é marginal à obtenção da informação. Vale mais o fato, vale mais a evidência daquele impacto, ou daquele risco e oportunidade, do que, de fato, a perspectiva do stakeholder. Então, por exemplo, as consultas, né, os questionários com inúmeros temas, inúmeras questões a serem respondidas, acaba perdendo um pouco a relevância nessa perspectiva da dupla materialidade, porque você vai avaliar os impactos que foram identificados e avaliar os riscos e oportunidades que foram identificados. Isso não exclui a consulta aos stakeholders e é uma perspectiva importante, mas do ponto de vista de você validar um pouco desses achados, né, com tanto da avaliação dos impactos como dos riscos e oportunidades, mais do que você considerar aquilo como, o stakeholder falou que esse tema é importante, então esse tema é importante. É muito mais um grupo de controle quase do que necessariamente uma consulta, né? Então é muito mais rico a gente colocar 2, 3 stakeholders que têm o mesmo função, sabe? 3 bancos, 3 investidores institucionais, 3 pessoas do conselho e validar o que a gente está encontrando de informação do que necessariamente isso é material ou não é material. É interessante comentar aqui também que essa mesma pesquisa da EFRAG colocou que só 5% das empresas que eles consultaram estão aplicando questionários, por conta do grau de subjetividade vai se tornar uma informação que você não vai aproveitar ao longo do processo. 70% estão aplicando entrevistas ou grupos focais, ou outra forma de contato mais direto com o stakeholder relevante, e a outra porcentagem está no mix. E aí essa questão da consulta aos stakeholders
a EFRAG, ela coloca muito bem isso, a gente tem tido a oportunidade de testar isso ao longo dos nossos projetos aqui na Way, que é dar uma ênfase muito grande aos especialistas internos das companhias para falarem sobre os impactos e para falarem sobre os riscos e oportunidades. A gente faz, sim, as consultas aos stakeholders externos, né, mas é uma consulta muito mais de coletar percepções, de não de validar os dados da companhia. Isso sai... Então, aí está uma dificuldade também das empresas, porque exige uma interoperabilidade das áreas. Para fornecer as informações. Ele requer, é fato dizer que ele requer uma visão muito mais estratégica da organização sobre os temas? Um grau de maturidade? Com certeza. Até assim, com dupla materialidade. Vou fazer uma dupla materialidade para minha empresa? Não é que não tem um pré-requisito para se fazer dupla materialidade, mas a empresa já tem que estar num nível de gestão dos seus dados, das informações, dos seus processos, de ter um controle muito bem definido para fornecer essas informações para fazer a análise. A governança tem que estar muito bem estruturada para você saber aonde quem está fazendo a gestão daquelas informações. Então, exige um nível de maturidade maior da empresa aí para conseguir definir esses temas, né? E exige um nível de maturidade também da própria gestão de riscos da empresa, né? Porque a empresa precisa conhecer os seus riscos, ela precisa entender muito bem aqueles riscos, e aí, acho que o Ale trouxe um ponto super importante, né? Que é você envolver os especialistas das empresas. Ninguém melhor do que os donos dos riscos dentro das organizações para entender qual é o tamanho daquele risco e qual que é a probabilidade daquele risco se materializar. Então, isso é super importante. Essa maturidade da gestão de risco também, eu não diria que é um pré-requisito, mas é algo que facilita muito a execução de uma dupla materialidade. Esse ponto que o João comentou é bastante relevante, eu acho que vale ressaltar. Quando a gente vai definir a materialidade financeira, o envolvimento das áreas internas, vamos deixar o mais próximo possível do que a companhia já pratica para definir os riscos e oportunidades, é essencial. Para a gente não ter um processo subjetivo. Então, a área de risco tem que saber muito bem definido quais são os riscos de sustentabilidade que a companhia pode estar acometida para ir chegando aí num processo mais filtrado dos temas. Tá. Então, é certo dizer que ela não se aplica a todas as empresas. Ou... Porque é difícil, né? Sim. Assim, a gente atende empresas de todos os tamanhos aqui dentro da Way. E a gente percebe que você precisa dessa maturidade que vocês estavam comentando até para poder fazer. Então, assim, se a gente tentar traçar uma régua, assim, a quem se aplica? Né? Quem precisa fazer uma dupla materialidade? Olha, eu diria assim, Lauro, primeiramente as empresas que estão com essa regulamentação mais próxima de ser aplicada, né? Então, empresas que têm operação ou que têm alguma unidade de negócio na União Europeia, essa regulamentação já está aí, já está para ontem mesmo. Então, elas precisam desenvolver essa maturidade. Aqui no Brasil, as empresas, principalmente capital aberto, aí, que vão entrar nessa regulação da IFRS, né, estar em conformidade com o IFRS a partir de 2026, eu acho também que 2025 agora é o momento de começar a olhar para isso e começar a desenvolver esses estudos, mas seriam talvez os dois públicos principais, assim, para quem essa metodologia seria mais aplicável nesse momento. As grandes empresas, de modo geral, né, estão mais suscetíveis e é mais viável executar a dupla materialidade. Quem está muito na eminência de responder ao IFRS também entra nesse barco aí. Tem a obrigatoriedade que o João falou da União Europeia, mas quando chegar 2028, as empresas, né, que não se enquadram nessa caixinha que ele falou, vão começar a sentir isso também. Então, assim, não dá para a gente falar também que, porque é uma regulação que surgiu na União Europeia, isso não vai estar em efeito aqui. Isso pode ter efeito, sim. Se não vai ser pelo compliance, vai ser porque alguém do seu elo da cadeia vai estar te exigindo algum tipo de informação. Então, isso vai chegar para a companhia. Eu vejo que quase como uma jornada assim, de sustentabilidade para as empresas, né? Você começa... Beleza, entendendo, fazendo um rápido mapeamento do que é material, olhando peers, olhando o negócio,
vamos dizer, uma materialidade simples, né? Pode usar uma SASB como referência. Para as empresas que estão começando nessa jornada de sustentabilidade, acho que é um caminho. Né? Depois você pode evoluir envolvendo stakeholder, e aí usando talvez uma dupla materialidade do GRI, uma vez que você quer começar a comunicar melhor, eventualmente publicar um primeiro relatório. Né? Essa base de fundamento te ajuda pelo menos a quais são os cadernos, quais são os dados, o que eu tenho que reportar, já dá um susto de maturidade na empresa. E aí depois você vai evoluir, óbvio, isso tem que encaminhar também com um nível de conhecimento interno da agenda. Porque não adianta nada a gente pegar uma empresa que, por exemplo, não faz gestão de risco, ou não tem uma métrica exata de gestão de risco, ou não tem ainda tudo muito bem estruturado, uma governança minimamente, né, para um tema de sustentabilidade, e querer desenhar uma dupla materialidade. Vai sofrer. Né? Então, assim, dá para ter algumas premissas, mas é bem mais difícil de tentar elaborar uma coisa que é isso, no final das contas, vai ser estratégico para a organização. Eu acho que é legal também esse ponto que você traz, Lauro, porque você pode usar essas referências também como uma base conceitual ali de quais são métricas a serem monitoradas, quais são indicadores relevantes para aqueles temas que você já monitora, né? Então, a gente vê que as empresas, normalmente, elas têm uma certa dificuldade em estabelecer quais são os indicadores-chave ali para um tema específico. Você pode ter, sei lá, escopo 1 mais escopo 2 consolidado, ou uma empresa que reporta só escopo 1. Então, você olhando para essas diretrizes, já dá também para utilizar como um first step aí de amadurecimento, até mesmo na gestão de dados, gestão de indicadores internamente, né? Ok, para encerrar, dica de ouro para quem está fazendo pela primeira vez a dupla materialidade. Pergunta fácil. Fácil, engajamento das áreas, envolvimento das instâncias de governança em relação ao processo que vai ser realizado. A companhia tem que estar muito ciente de que é um processo complexo, que exige dedicação desde do nível mais alto do CEO, CFO, para falar de riscos e oportunidades, né, até de áreas mais operacionais para falar dos impactos em relação a emissões, a poluição. Né. É um processo que, apesar de ser custoso, ele traz um benefício muito grande a longo prazo quando a gente fala de maximização de oportunidades e minimização dos riscos para a companhia. Tempo também é importante. Não é aquela coisa, materialidade em 2 meses. Calma. Filho. Não dá. A dupla materialidade demanda que você tenha um tempo maior exatamente para ter essa escuta aos stakeholders, envolvê-los não só, né, como a gente falou nos questionários, a base de análise também é muito importante, né? Então, você encontrar essas evidências, encontrar fatos para justificar ali, para fundamentar quais são os impactos, quais são os riscos, quais são as oportunidades. E, assim, maturidade da gestão de riscos, utilizar a régua de riscos da empresa como uma base comparativa ali, né, de quais são os impactos financeiros aos quais a empresa está sujeita. Eu diria que são alguns pontos também de atenção, assim, não diria dicas de ouro, mas são pontos de atenção importantes para as empresas que estão desenvolvendo as suas duplas materialidades. Beleza. Gente, tema pesado, complexo, mas é isso. A gente tem ajudado várias empresas a fazer esse estudo. A gente tem aprendido muito também com essas etapas todas. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um papo super bacana. E espero contar com vocês em próximos para a gente falar de temas que a gente não fique em trava-línguas de materialidade, interoperabilidade e coisas do gênero. Muito bom, Lauro. Obrigado. Espero que tenha sido muito rico aí para os nossos ouvintes. Então aí, foi um prazer.